Olá a todos! Hoje vou apresentar a vocês um interessante filme. Antes de assistir o filme, clique em gostei e se inscreva no canal. Uma história sobre canibais com formas monstruosas. Como será o grupo de fuzileiros navais enviado pelos militares para lidar com eles? Antes de assistir o filme, clique em gostei e se inscreva no canal. Começar. Numa zona deserta, equipa técnica recebe encomendas para a instalação de equipamentos de monitorização por infravermelhos. Devido à segurança militar, não está claro quem eles estão monitorando. Quando eles estavam prestes a terminar, algo deu errado. Eles descobriram uma criatura vivendo aqui, mas de repente o dispositivo quebrou. A pessoa encarregada de testá-lo, descobriu-se que foi danificado pelo mouse. Ele teve que ligar para seu chefe para enviar ajudantes para vir. Alguém subiu a montanha para instalar, mas quando chamou seus companheiros de equipe, ninguém respondeu. Ele não sabia que seus companheiros estavam em perigo. Ele apenas se virou e viu um monstro feio. De repente, o monstro feio disse-lhe para fugir. Mas é tarde demais, outro cara feio bateu a cabeça. No deserto, um grupo de soldados luta ferozmente, muitas pessoas ficaram feridas. O capitão ficou com tanta raiva que repreendeu seus subordinados por serem um bando de inúteis que não podiam fazer nada. Depois disso, eles começaram a caminhar em direção ao laboratório. Ao longo do caminho, os soldados ainda sorriam e riam sem saber que estavam prestes a encontrar algo terrível. Quando chegamos, todo o quartel grande estava vazio, apenas o rádio estava quebrado. De repente, o rádio fez um pedido de socorro e depois perdeu o sinal. Neste momento, uma luz brilhou no topo da montanha. O capitão mandou revistar, mas um soldado disse que poderia ser perigoso, ele não queria ir lá. O capitão ordenou que ele ficasse aqui e vigiá-lo. As mulheres soldados também foram organizadas para ficar e ver se podiam entrar em contato com o centro. O resto deles armados com armas seguiram o capitão para salvar pessoas. Apenas andei um pouco, alguém foi pego em uma armadilha. Felizmente, ele foi resgatado a tempo, mas machucou a perna, então o capitão o mandou de volta à base primeiro. A soldado continuou pedindo ajuda, mas não havia sinal. Esse cara estava indo ao banheiro, de repente uma mão apareceu, fazendo com que ele não tivesse tempo de colocar a calça e saiu correndo. Embora Johnston não acredite, ele ainda tem que entrar e ver. Mas na verdade há uma pessoa rastejando de dentro que assusta os dois. Este homem sujo está sempre pedindo ajuda. Eles o ajudaram a limpar as manchas, mas havia muitos ferimentos em seu corpo. Ele só poderia dizer uma frase aqui, então ele se foi. Eles ainda não sabem quem são aqui. Esse cara queria denunciar ao capitão, mas mesmo assim perdeu o sinal. Então, o jipe de repente pegou fogo. Suas armas também estão faltando. Vendo a situação suspeita, Johnston voluntariamente subiu a montanha. Mas assim que ela andou um pouco, ela foi atacada. Seus companheiros de equipe correram para ajudar, mas não conseguiram. Quando Johnston estava prestes a ser atacado, tiros soaram. Felizmente, Mitch voltou ao quartel bem a tempo. Esse monstro também escapou para dentro da caverna. Enquanto conversava com Johnston, Mitch foi arrastado pelo monstro. Napoleão e Johnston ajudam rapidamente, mas também assistem impotentes a seus camaradas sendo partidos ao meio. E a equipe de resgate não pode fazer nada neste terreno. À frente havia um penhasco íngreme, que eles só podiam escalar com uma corda. De repente apareceu o cadáver de um homem. Certamente isso foi causado por monstros devoradores de homens. Depois de ajustar a formação, o exército continuou avançando. No entanto, um som estranho apareceu. Um homem com um uniforme estranho saiu correndo, o exército imediatamente revidou. Em pânico, um soldado com uma arma atirou no capitão errado. Sem um líder, eles têm que agir por conta própria. Guerreiros mentalmente quebrados. Saiba que Mitch foi morto por um monstro. Todo mundo está com medo. Então todos carregaram o corpo do capitão montanha abaixo. Todos puxem a corda e peçam a esse cara para levar o capitão para baixo primeiro. De repente a corda quebrou, esse cara foi morto. Era óbvio qual demônio havia cortado a corda, eles tiveram que caminhar ao longo do penhasco. Se você trabalhar duro até chegar ao fim, é um beco sem saída. Neste momento, houve um som vindo de perto. Eles seguiram a direção do som quando viram o coronel coberto de sangue. Você é o responsável pelo projeto. O coronel disse que as minas são o lar daquele grupo de canibais. Ele disse que só a morte aqui. Além disso, os monstros farão das mulheres ferramentas de fertilidade, então eles as matarão. Todo mundo ficou tão assustado depois de ouvir isso. Depois de dizer isso, o coronel pegou dolorosamente uma arma e deu um tiro na própria cabeça. O desespero sem fim cobre a todos. Mas esperar assim não vai adiantar nada. Eles decidiram enviar Ellen e Johnston como isca para atrair os monstros. De repente o monstro saiu da linha. Então ele recebeu um monte de balas de cobre. Então ele morreu no local. No entanto, quando Ellen estava lidando com sua tristeza, o monstro apareceu silenciosamente e a levou embora. Todos viram que Ellen saiu e não voltou, então foram verificar, mas ela foi levada há muito tempo.
Todos ouviram o grito de socorro e os perseguiram até o túnel escuro. Afinal, está aí a base dos demônios. Se você não tomar cuidado, eles se tornarão seu jantar. Esse cara quer escalar o penhasco para ver a situação. Não tem como as pessoas só respeitarem a decisão de Stun. Eles caminham ao longo do túnel escuro. Bem na frente da passagem secreta, eles pegaram o telefone de Ellen. Esse cara quer assumir a liderança. Não vendo nenhum perigo, o resto seguiu o exemplo. Mas no final do caminho há um buraco no penhasco. Acontece que foram esses demônios que cortaram as cordas e mataram seus companheiros. Não havia vestígios de Ellen, então o grupo escapou daqui. Neste momento, Stun está escalando o penhasco. Mas quando ele estava passando pela entrada da caverna, um demônio o viu e cortou o braço de Stun uma vez. Stun caiu e morreu. Esse cara levou seus companheiros de equipe para dentro da caverna. Eles chegaram a uma lagoa estagnada. Mas como evitar um acidente? Johnston caiu acidentalmente em uma armadilha que arrastou Napoleão por outro túnel. Felizmente eles não se machucaram. Então Napoleão ouviu algo. Ele foi verificar e descobriu que um monstro estava amordaçando Ellen. Aqui os dois caras estão preocupados, eles resolveram ir para o próximo andar para ver. Há uma prancha longa do outro lado da armadilha. Eles só precisam pular para o lado oposto e deslizar ao longo do tabuleiro. Esse cara pula com confiança, mas está prestes a cair no buraco. Seus companheiros correram e o puxaram. Eles lentamente fizeram o seu caminho para o próximo andar. O outro demônio está levando Ellen para o quarto. Ele ameaça e chama sua mãe. Ellen ficou enojada e cuspiu na cara dele. Ele socou Ellen com raiva e depois mostrou a língua para lambê-la. Então um beijo francês. Ellen aproveitou para morder a língua do monstro. Mas assim que saí pela porta fui parado pelo pai biológico do demônio. Ele fez Ellen dar à luz seu filho. Johnston encontrou o chapéu e o braço de Stun. Ao ver o monstro, Napoleão abriu fogo contra ele, mas não o acertou. O monstro começou a atacá-los. Johnston então subiu em cima do monstro e o impediu de ver a luz do sol. Napoleão rapidamente agarrou a pedra e esmagou o monstro. Assim que matei um, o outro veio ver o cheiro de sangue. Mas esse monstro é extremamente míope, então não consigo ver vocês dois. Depois disso, os dois se esconderam em um quarto e encontraram o bondoso monstro. Diz que é seguro aqui. Napoleão e Johnston estão temporariamente fora de perigo. Esses dois caras acabaram de chegar. Vendo a voz humana, o monstro míope ataca. O ombro desse negro está machucado. Felizmente, seus companheiros reagiram a tempo de mandar o monstro míope para o inferno. Finalmente todos estão reunidos. Sob a direção de um monstro chamado Hans, as pessoas chegam a um pequeno armazém, onde estavam os pertences das vítimas. Então eles foram para a cozinha, e assim que entraram, sentiram um fedor, como o inferno. Há corpos em todos os lugares. Vendo o corpo de Mitch meio comido por monstros, Johnston se assustou, o soldado se irritou e bateu em Hans. Seus companheiros o aconselharam a se acalmar, mas de repente esse cara negro foi abatido. Todos o cercam para acompanhá-lo até os últimos momentos de sua vida. Todo mundo fica triste ao ver essa cena. Mas agora não é hora de ficar triste. Ellen ainda não sabe viver ou morrer, ela precisa de resgate urgente. Mas agora que o soldado está desmoralizado, ele não acredita que Ellen ainda esteja viva. Logo depois, ele encontrou uma caixa de explosivos. Ele o tirou sem dizer uma palavra, mas acidentalmente ativou o detonador. Napoleão e Johnston também ficaram inconscientes com a explosão. Quando acordaram, ouviram o canto de Ellen. No caminho, eles encontraram um monstro em uniforme militar. Eles uniram forças para derrotar o monstro com facilidade. Eles finalmente encontraram Ellen. Eles estão amarrando-a na cama. Eles usaram o telefone de Ellen para atrair o monstro para fora da sala. Então eles se esgueiram para salvar Ellen. Mas o monstro descobriu que foi enganado. Ele voltou com raiva. A luta começou. Ellen sofreu um golpe doloroso. Ele agarrou a cabeça dela e bateu nela repetidamente. Johnston disparou a última bala, mas apenas roçar sua cabeça. No segundo seguinte, Johnston tornou-se um saco de areia. Neste momento, Napoleão o espetou por trás. Pensei que tinha acabado, mas Ellen o chutou algumas vezes. O monstro morto-vivo agarrou a perna de Ellen e tentou matá-la. Quando Ellen estava prestes a correr perigo, Napoleão pegou a pá e esmagou o monstro. Ellen também não desistiu e deu uma lição no monstro. No final, o monstro também pereceu. 3 pessoas seguiam dolorosamente para fora deste inferno na Terra. Graças ao equipamento de vigilância infravermelho, as imagens dos 3 sobreviventes foram detectadas. De repente, uma mão estranha fecha o computador. Parece que as coisas foram arranjadas. Ver você de novo.